O deputado Guto Zacarias publicou em suas redes sociais um vídeo em que aborda a possibilidade de impeachment do presidente Lula. Muita atenção, o impeachment de Lula está próximo. Os últimos 10 dias foram os piores para Lula desde o início do seu terceiro governo. Teve o TCU apontando crime, uma suposta pedalada fiscal, queda na popularidade e até uma certa ligação com o PCC. Eu peço que você tenha paciência até o final desse vídeo e compartilhe ele. Vem comigo. No vídeo, ele discute o momento delicado enfrentado pelo governo, marcado por uma série de questões recentes que têm ganhado destaque. Entre elas estão as acusações do TCU envolvendo possíveis crimes, uma suposta pedalada fiscal e a queda na popularidade do governo, atribuída ao aumento dos preços dos alimentos. Tudo vai começar aqui, quando o plenário do Tribunal de Contas da União, o TCU, determinou o bloqueio de recursos destinados ao pé de meia. O pé de meia é uma política pública sancionado pelo Lula que basicamente busca acabar com a evasão escolar do Brasil, mandando dinheiro para os estudantes. Estima-se que os estudantes possam receber até 10 mil reais graças ao pé de meia. E ele custaria cerca de 6 bilhões de reais ao orçamento público, que é, como você bem sabe, um dinheiro que o Brasil não tem, já que o Lula e a Haddad quebraram ainda mais a economia do nosso país. Só que aí, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Educação, Camilo Santana, usando de toda a sua esperteza, resolveram dar um drible no orçamento brasileiro, uma pedalada no orçamento brasileiro. Olha o que eles fizeram. Segundo o próprio julgamento do Tribunal de Contas da União, eles concluíram que o governo transferiu de forma irregular 6 bilhões de reais de recursos oriundos do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, o FGEDUC, para o programa Pé de Meia, sem transitar pelo orçamento, ou seja, burlando o orçamento brasileiro, as diretrizes orçamentárias e as regras fiscais. Deram um drible. E drible é aquilo, né? É bom quando é jogador de futebol fazendo. Quando é presidente da república, aí é motivo para impeachment. Se liga só na lei do impeachment, dos crimes contra a lei orçamentária. Artigo 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. E olha aqui, no número 4. Infringir patentemente, de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária. Exatamente o que o Lula fez. Ou seja, assim como Dilma Rousseff, Lula já pedalou e já há mais um elemento para impeachment. Mas a história ainda vai piorar. Além de todas essas histórias bizarras, soma-se que a inflação continua crescendo no Brasil. O acumulado do IPCA em 2024 só em alimentos e bebidas vai subir quase 8%. Quem lembra do Lula falando na campanha de picanha e cervejinha? Pois é, vão subir quase 8%. E isso deixou o PT completamente desesperado. E teve uma reunião nesses últimos 10 dias onde foi até aventada a possibilidade da gente mudar a data de validade dos produtos só para os alimentos ficarem mais baratos. Lula quer que você coma carne podre agora só para poder dizer que tá tudo mais barato. Olha que coisa bizarra. Por isso a reprovação do Lula não para de subir e 50% dos brasileiros acham esse governo uma porcaria. Esses fatores têm alimentado debates nas redes sociais, impulsionando a pauta do impeachment entre setores da oposição. Enquanto isso, o governo busca implementar medidas para conter a alta dos preços e reduzir o impacto econômico sobre a população. A oposição intensifica suas críticas às ações e declarações do governo, enquanto os apoiadores defendem a gestão e tentam minimizar os efeitos dessas controvérsias no cenário político. Por exemplo, a laranja. Vários jornalistas econômicos já fizeram uma tese reportando a diminuição drástica de produção nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo, em função de doenças na plantação. Nós tivemos também redução aqui no Brasil, em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, também em função de doenças. Então, o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, é outra fruta. Então, porque não adianta você baixar a alíquota, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. Atualmente, o presidente Lula enfrenta uma oposição que busca desconstruir sua imagem como defensor das classes mais vulneráveis. Críticas têm sido direcionadas a medidas que, segundo opositores, estariam prejudicando os mais pobres, como a taxação das compras de produtos da China, as controvérsias envolvendo o uso do Pix e o impacto da inflação nos preços dos alimentos. Por outro lado, o governo tem se esforçado para reforçar a narrativa de Lula como o pai dos pobres, destacando ações e iniciativas que visam beneficiar a população mais carente e mitigar os efeitos das adversidades econômicas. A pergunta é o que o governo está atrás. O governo está atrás de manter o maior ativo do Lula, é a imagem de pai dos pobres. PSDB foi oposição ao Lula, enquanto o Lula esteve no governo, 8 anos. O PSDB nunca questionou a lealdade, nunca tentou atacar o Lula, dizendo ele não gosta de pobre, ele não está fazendo melhor pelos pobres. Ao contrário, as críticas que o Lula sofria
Era assim, pô, tá dando Bolsa Família para ter voto, tá dando Bolsa Família para manter na miséria, porque a miséria vai votar no Lula. Esse sistema aí ou de cota, ou de ProUni, está acabando com a meritocracia, etc. Então ele sempre foi acusado de ajudar o pobre. É a primeira vez que a oposição, e vem fazendo isso sistematicamente, tenta desconstruir a imagem do Lula como o pai dos pobres. Aí o pai dos pobres eu estou usando a imagem do Getúlio Vargas. Então, quando teve a taxação das blusinhas lá, dos eles dizem, você que é pobre, que agora está conseguindo consumir, o governo está vindo aí e está fazendo isso. Com a história do Pix, a mesma coisa. Olha, o Pix hoje é um instrumento de inclusão digital, de inclusão bancária dos mais pobres. E dizendo, tá vendo? O Lula vai querer mexer no seu Pix, como mexeu na blusinha, na taxa da blusinha, quer dizer, está piorando a sua vida. E agora com a inflação dos alimentos também. Olha, o Lula está deixando a sua comida mais cara. Então, é a primeira vez, provavelmente, na carreira política do Lula, que ele enfrenta uma oposição em que tenta desconstruir a imagem de um homem que trabalha para os pobres, que trabalha para os mais pobres. O PSDB, repito, nunca fez isso. Eu uso o exemplo do PSDB, que o PSDB era a oposição do PT. Então, o que o governo, respondendo à tua pergunta, o que o governo está querendo é manter a imagem de que Lula é o pai dos pobres, né? É o sucessor do Getúlio nesse imaginário político. E você, o que acha? Esse assunto do impeachment vai ganhar relevância nos próximos dias ou não tem a menor chance de avançar? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.